Bom, boa noite, irmãos. É uma alegria nós poder nos reunir novamente aqui nesta quarta-feira para ter o nosso tempo de devocional. Como é bom a gente poder ter a liberdade, ainda temos a liberdade de poder abrir a Bíblia, estudar ela, tirar lições para as nossas vidas, tirar princípios que vão nos ajudar a viver de forma sábia o nosso dia a dia. O tema que eu quero propor para nós hoje à noite é como viver de forma sábia em tempos de pandemia. Como nós precisamos de sabedoria. Eu tenho recebido muitos áudios, muitos vídeos, Facebook, WhatsApp, Instagram. Muito provavelmente você também deve receber diariamente uma inundação de vídeos e áudios falando a respeito da pandemia, falando a respeito da nossa situação política e econômica que estamos enfrentando aqui no nosso país. E muitas vezes você fica em dúvidas quem é que está falando a verdade, porque uma hora você precisa usar máscara, porque a máscara vai te proteger e vai evitar que você seja contaminado com o vírus. No outro dia já vem um outro especialista dizendo que não, a máscara agora não é mais preciso, somente para aqueles que estão com sintomas da doença precisam usar a máscara. Aí você tem infectologistas, virologistas, médicos especializados na área dizendo que a cloroquina ela não vai ajudar em nada, pelo contrário, ela pode trazer efeitos danosos para a saúde do paciente. Outros vão dizer que não tem nenhum problema, pode ser usado a cloroquina, isso tem ajudado e vai ajudar na recuperação da saúde dos pacientes. E nós ficamos em meio a esse turbilhão de mensagens, esse turbilhão de informações, usa máscara, não usa máscara, pode ser usado cloroquina, não pode ser usado cloroquina, enfim, a gente fica aí à mercê de tudo que está acontecendo. Por isso, como nós precisamos de sabedoria para viver esse tempo. Quando eu olho para esses vídeos e olho os noticiários na TV, eu fico pensando como nós precisamos de discernimento para entender esse momento que nós estamos vivendo. É um momento novo, nunca tínhamos passado por isso, por uma pandemia dessa gravidade aqui no nosso país, pelo menos nós que estamos vivendo agora. Como é difícil a gente entender e poder compreender todas essas coisas. Sim, nós vivemos tempo onde as coisas elas estão cada vez mais difíceis, parece que tudo está fora do lugar. Não podíamos imaginar que a nossa vida ela quase parasse aí durante alguns meses. Quando nós iniciamos o ano, ali em janeiro, provavelmente muitos de nós estávamos fazendo planos para esse ano. Estávamos pensando que esse ano seria um ano diferente, seria um ano bom. E aí, em meados de março, o Brasil praticamente parou. Nós paramos, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas começaram a ter problemas na sua saúde por conta do coronavírus. E agora, o que fazer? Como nós devemos nos portar em meio a essas crises? Será que a Bíblia ela tem alguma palavra que pode nos orientar, nos animar, nos ajudar a viver de forma sábia? A pandemia do coronavírus é uma realidade, assim como é uma realidade as dificuldades econômicas que nós vamos enfrentar daqui para frente. Irmãos, sim, nós precisamos ser sábios, nós precisamos nos preparar, porque ali na frente, quando passar essa pandemia do coronavírus, nós vamos ter aí uma outra pandemia, que é a pandemia econômica em nosso país. Precisamos nos preparar, precisamos viver com sabedoria este momento para podermos enfrentar ali na frente as coisas que vão vir. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar preocupado de forma exagerada com a situação em que nós estamos vivendo. Nós precisamos sim achar soluções que vão nos ajudar a enfrentar esta crise. Devido a tudo que tem acontecido, muitas vezes nós nos vemos mergulhados na ansiedade, no medo, na incerteza e nós não conseguimos nem encontrar tempo para desfrutarmos da comunhão com o nosso Deus. Talvez o que mais tenha ocupado os nossos
o nosso tempo, talvez o que mais tem ocupado o nosso pensamento são notícias sobre a crise sanitária, sobre a crise política e econômica. Isso, de certa forma, além de ocupar muito o nosso tempo, também nos leva a preocupações exageradas. A verdade é que nós precisamos muita sabedoria para viver nesse mundo conturbado e cheio de decepções. É nesse momento complicado e difícil que nós estamos vivendo que precisamos colocar a nossa fé em prática e confiar inteiramente em Deus, a despeito das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Então, queridos, quando eu recebo esses vídeos, ou quando eu olho esses vídeos e áudios, e quando eu olho os noticiários na televisão, eu procuro entender o que é que a palavra, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso que nós estamos vendo em nossos dias. E alguns dias atrás eu estava fazendo meu devocional e eu me deparei com um texto que me chamou bastante atenção, e esse texto ele foi útil para mim, especialmente nesse momento de tantas informações incertas e de tantas coisas difíceis que nós estamos enfrentando. E eu me deparei com o texto de Efésios, capítulo 5, e o apóstolo Paulo, escrever para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte no verso 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esse termo que Paulo usa quer dizer, em outras palavras, o seguinte: andem corretamente ou precisamente andem com grande cuidado. Viver moralmente é viver com sabedoria, irmãos. Segundo a Bíblia, um nécio é aquela pessoa incrédula com as coisas de Deus. O nécio, ele vive separado de Deus. O nécio, ele é contra a lei de Deus. O nécio, ele não compreende a verdade. Não há dúvida de que os cristãos, eles devem evitar se comportar como os nécios. Pelo contrário, nós devemos nos comportar, ou nós devemos nos portar como sábios. Nós precisamos e devemos viver de forma prudente, como sábios. Agora a pergunta é, como viver de forma sábia? Nesse momento tão conturbado, nesse momento tão difícil, como viver de forma sábia? E nesse mesmo texto que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, nós lemos apenas o verso 15, a partir do verso 16, Paulo ele vai mostrar outras formas que nós devemos nos comportar a fim de vivermos de forma sábia. Observe que no verso 16, Paulo diz que nós precisamos remir o tempo. O verso 16 diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Esse versículo parece que foi escrito especificamente para essa época. Parece que o versículo Paulo escreveu exatamente para os nossos dias agora. Remindo o tempo porque os dias são maus. Se quisermos viver de forma sábia, nós devemos fazer com que a maior parte do nosso tempo nesta vida, irmãos, seja usado para cumprir os propósitos de Deus. Não perde tempo com as coisas desse mundo. Muitos cristãos acham que esse mundo é o seu lar. Não se engane, este mundo não tem nada de bom a nos oferecer. Em vez de você ficar perdendo tempo postando coisas em redes sociais, postando defesas em favor do governo ou criticando o governo, sei eu qual é a sua posição, mas em vez de ficar perdendo tempo com isso, ora a Deus. Faz o que Paulo está dizendo aqui. Precisamos remir o nosso tempo, porque os dias que nós estamos vivendo são dias muito maus. Também Paulo vai dizer que nós precisamos compreender a vontade de Deus. E aí o verso 17, ele diz o seguinte: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Conhecer e compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra é sabedoria espiritual. É nossa responsabilidade conhecer o Deus que servimos. Não vou entender a vontade de Deus se eu não buscar o Senhor diariamente. Através da leitura, da Bíblia, da oração. Muitos cristãos querem saber a vontade de Deus, mas não querem orar e nem ler a Bíblia. Precisamos compreender a vontade de Deus. Paulo, nas suas orientações para a igreja de Éfeso, ele diz que precisamos remir o tempo a fim de sermos sábios, precisamos compreender a vontade de Deus a fim de sermos sábios, também devemos ser cheios do Espírito, verso 18.
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A verdadeira comunhão com Deus, ela não é induzida pela bebedice, mas pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo que nós devemos viver continuamente sob a influência do Espírito, deixando a palavra de Deus nos controlar. Não a bebida, mas a palavra de Deus. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Irmãos, estar cheio do Espírito é estar controlado pelo Espírito Santo de Deus, a tal ponto que todo o nosso proceder está sob a orientação de Deus. Quarta forma que Paulo orienta os irmãos de Éfeso para viver uma vida com sabedoria. Eles deveriam louvar a Deus. Verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cantar ao Senhor, cantar salmos, hinos, músicas que exaltem a Deus. Nossas conversas devem sempre ser permeadas com a palavra de Deus. Esse louvor, ele deve ser público. Louvar a Deus é muito melhor do que viver murmurando pelas coisas que estão acontecendo. Estamos vivendo uma crise no mundo, mas lembra-se, o cristão vive por fé e não por crise. Sim, mesmo em tudo isso que está acontecendo, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, é possível louvar a Deus. É possível louvar a Deus. Uma quinta forma de vivermos com sabedoria é ter um coração grato. Olha o verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos devem agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Cristo fez na cruz em nosso favor. Agradecer mesmo quando as coisas parecem difíceis. Ter o coração grato, irmãos, é reconhecer que tudo que está acontecendo em nossa vida está sob controle do Senhor. Como é difícil agradecer quando nós estamos desempregados. Como é difícil agradecer quando as contas estão batendo a nossa porta. Como é difícil agradecer quando a nossa saúde está fragilizada. Como é difícil agradecer por esse momento tão difícil que nós estamos passando, que não podemos nos reunir como igreja de forma presencial. Como é difícil enfrentar tudo isso que está acontecendo. Mas, irmãos, agradecer a Deus é mostrar confiança no que Deus está fazendo. É crer nele independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E a sexta e última forma de viver com sabedoria nesse mundo, nesse mundo de pandemia, é ter temor a Deus. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, a reverência contínua do cristão para com Deus é a base para que também possamos ser submissos uns aos outros. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas sim reverência e submissão a Deus. Como precisamos ter temor a Deus? Infelizmente, muitos cristãos perderam o temor de Deus, vivem igual ou pior do que o descrente. Neste momento de dificuldades, precisamos temer a Deus para que possamos viver com sabedoria. Como diz o verso 16 que nós já lemos, os dias são maus e precisamos de muita sabedoria para viver este tempo. Não podemos viver assim como vivem os nécios, mas sim vivermos com sabedoria. Meus irmãos e amigos, eu não sei o que nos aguarda aí na frente. Me parece, não sendo pessimista, mas me parece que nós vamos passar por uma crise muito forte que poderá demorar a passar. Por isso nós precisamos viver com sabedoria. Mas eu quero também te dizer para continuar confiando em Deus e viva com sabedoria esse momento que está desafiando nossa fé. Nossa maior esperança, irmãos, não está nesse mundo, e sim em Jesus Cristo. Por isso, coloquem em prática esses conselhos que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Éfeso, e dessa forma nós vamos viver com sabedoria e discernimento
nesse momento de pandemia. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver uma vida que agrade a Ele em todo o nosso proceder. Vamos viver de forma sábia. Essa é a orientação da Palavra de Deus para viver esse momento de crise. Uma boa noite e uma boa semana para todos nós.